qual foi o momento em que você sentiu o chamado para o trabalho missionário na Amazônia? Olha, na realidade o meu chamado foi desde o meu nascimento, né? O Senhor sempre vinha fomentando as promessas de que eu seria pregador da palavra do Senhor, um pastor. E essa chama já vinha sido alimentada desde pequeno. Ainda há momentos tentei fugir do chamado de Cristo, mas eu entendi posteriormente que o chamado para a obra missionária estava entranhado dentro de mim, né? Então Deus nos abençoou, fomos fazer a obra do Senhor no Amazonas. Muitos lugares precisam desse trabalho missionário, e agradeço a Deus também pela esposa, né, que Ele tem me dado, e tem sido desafiador para nós, mas nós temos, a graça de Deus, conseguido vencer. Senhora Raina, o que motivou a dedicar sua vida a esse tipo de serviço? Nós já sabíamos que nós tínhamos um chamado, então eu sabia que no momento que Deus me chamasse, eu teria que ir. Então o temor a Deus, né, me fez e me faz ainda continuar nessa jornada, porque as dificuldades são muitas, mas o que nos impulsiona é obedecer à vontade de Deus, o chamado dele. Como foi o processo de preparação para atuar na Amazônia? Quais as habilidades e os conhecimentos que é necessário adquirir? O Senhor me capacitou desde pequeno, né? Acompanhando meu pai, né? Fui pioneiro com meu pai na cidade de Canutama, abertura dos trabalhos. Aos meus 11 anos de idade tive que o acompanhar, e de lá eu vim começando a observar o meu pai nos trabalhos árduos da obra do Senhor. É bem verdade que nós que nascemos aqui no Amazonas, nós já vivemos e vivenciamos esse trabalho aqui e como ele é feito. E eu acredito que em todos os outros lugares há dificuldade de fazer a obra do Senhor, mas aqui no Amazonas é uma situação um pouco diferente, né? Um tanto diferente. Senhora Raina, quais são os maiores desafios enfrentados no dia a dia aqui na região do Amazonas? Aqui, falando como mulher, como esposa, tem muitos desafios, porque primeiramente, né, tenho que exercer meu papel de esposa, dona de casa, cuidar dos filhos, né? Os meus, no caso, são pequenos. E aí tem a dificuldade, muitas vezes você quer fazer uma visita, não tem com quem deixar. Aí tem que levar a criança, né? Porque o meu maior medo é de colocar os meus filhos como empecilho na obra. Sempre coloco isso, não... Mesmo muitas vezes eu lembro que eu levava meus filhos, às vezes cansada, exausta da rotina de casa, de arrumar, de levar para a escola, e corre para um lado e corre para o outro, e vai de manhã para a igreja, vai à tarde para a igreja, e vai à noite para a igreja. E essa rotina muitas vezes cansa, exausta o psicológico. Tem dias que você chega no culto, ali você está cansado, você está exausto, o corpo, a mente, né? Mas aí você chega lá e você muitas das vezes recebe uma palavra de ânimo, né? Alguém chega, um abraço, e ali te renova as forças. Eu já passei por essa sensação várias vezes, de você estar cansado e alguém dizer: irmã, quero lhe dar um abraço. E ali, quando você se sente ali abraçada ali, parece que está recarregando assim as suas energias. Então, Jonathan, e para o senhor, quais são os maiores desafios enfrentados no dia a dia trabalhando aqui na região do Amazonas? A maior dificuldade aqui no Amazonas é a logística, né? Que as nossas estradas são rios, a gente pode perceber aqui atrás. E de uma cidade para outra levam horas, levam dias, né? Na calha do Purus, para se fazer todo o Purus até Boca do Acre, que é o final do Amazonas, na fronteira já com outro estado, levam-se em torno de 21 dias, né? 16 a 21 dias para fazer todo o percurso. Então a dificuldade maior logística atrapalha várias outras situações, como às vezes transporte de materiais para a construção de uma igreja, cobertura, alumínio, ferro, entre outras situações. E quando esse material chega na cidade de alguns pastores que estão distantes, que estão longe, sai um preço muito absurdo, né, de caro, e a igreja tem que praticamente pagar o dobro do preço que seria ali. Então a primeira dificuldade que eu entendo aqui é a logística,
Segundo, como nós já somos adaptados aqui, são as situações do dia a dia, como Carapanã, Pium, malária, dengue, a saúde, né, é muito precária aqui no Amazonas. Algumas cidades não tem médico, algumas cidades não, né, a maioria das cidades do Amazonas não tem UTI. Então, é uma série de coisas, né, que dificultam o trabalho na Amazônia. Se não tem a logística, logo não tem as demais os demais serviços a oferecer à população. Quando nós fomos chamados para a obra, o primeiro trabalho, eu estava grávida do meu menino, que hoje ele tem 4 anos. Eu estava grávida dos 4 para os 5 meses. E a região para a qual a gente foi era muito escasso, a saúde, médicos. E aí, quando eu fui, eu disse: Senhor, cuida da minha saúde, cuida da minha saúde. E Deus usou um vaso dizendo que Ele estava no controle de tudo. Então, quando nós fomos para lá, chegando perto do nascimento dele, começou a acontecer casos de crianças que nasciam, que morriam no seu nascimento. E aquilo muitas das vezes me angustiava, me preocupava, mas eu procurava não ser tomado pelo desespero. Eu dobrava meus joelhos e entregava a minha vida, a minha gravidez e o meu filho nas mãos do Senhor. E quando foi para o meu filho nascer, foi um determinado médico conhecido nosso, da nossa família, lá para essa cidade. Ele não era de lá, ele foi para lá e chegou no dia seguinte ele já ia viajar. E aí meu esposo conversou com ele e ele disse: traga os exames da sua esposa aqui que eu vou ver, ultrassom, e eu vou dar uma olhada. E aí meu esposo disse que ia olhar, ia levar lá para ele olhar. E à tarde, quando meu esposo chegou, lembro como se fosse hoje, por volta de umas 4h30, ele chegou lá e disse: o doutor está aqui, um conhecido nosso, e eu estou levando os exames lá para ele dar uma olhada. No momento que ele fala isso, cerca de uns 5, 10 minutos, a minha bolsa estoura naquele exato momento. E aí a gente se anima, se alegra, porque o médico estava ali e a gente sabia que era Deus no controle de tudo ali. Deus abrindo as portas, abençoando, mostrando que Ele estava conosco. E ali, quando nós chegamos lá no hospital, o médico fica assim admirado, disse: você não vinha trazendo os exames dela? E ela já vem já para dar a luz. E aí a gente disse: tudo é Deus que está abençoando, é Deus que está no controle de tudo. E aí aquele médico ajudou a fazer o parto do meu filho, tudo para a glória do Senhor. Não estava assim, ele veio antes, 37 semanas, ele achava que era prematuro, ele queria nos enviar para uma capital lá perto, e nós dissemos: não, nós não vamos, esse menino vai nascer aqui. E aí ele disse: não, vocês têm que, vai nascer aqui. E para a glória do Senhor, o meu filho nasceu de parto normal, não foi cesáreo, foi um parto rápido, tranquilo e abençoado, para a glória do Senhor. Isso foi algo que impactou a minha vida, e dali em diante eu tive a certeza de que Deus estava no controle de tudo. Desafio nós tivemos vários, né? Desde mordida de cobra, alagamento de canoas, né, nas embarcações. Mas o que mais me mexeu comigo foi quando nós estávamos encerrando com alguns amigos, né? Que eram servos do Senhor, nós estávamos encerrando e fomos fazer um procedimento para a retirada de um dos motosserras da tora de madeira que nós estávamos encerrando. E quando eu bati com o martelo sobre a madeira, que é chamado um cavaco, né, um pedaço da madeira voou no meu olho e eu acabei naquele instante ali sem enxergar do lado esquerdo. Uma dor muito intensa, muito forte. Precisei vir para a cidade às pressas, o mais rápido possível, e fiquei muito apreensivo, com medo de perder a vista, com medo de perder a visão. Mas eu orei ao Senhor, falei: Senhor, eu estava na Tua obra, eu estava fazendo a Tua obra, nós estávamos tirando a madeira para uma das nossas congregações, Paulininha, Congregação Galileia, e Deus me deu uma palavra naquele momento que eu somente cresci, que Ele ia fazer o milagre. Eu não estava enxergando mais nada. Pensava eu que o meu olho tinha estourado, né? Tinha vazado. E o Senhor nos deu a vitória. Conforme os dias foram passando, fui voltando a enxergar novamente. Voltamos para buscar madeira, já estava tudo alagado, né? E por estar alagado, nós tivemos que mergulhar para tirar essa madeira. Mas foram momentos intensos vividos ali. A obra do Senhor foi feita com muito amor, com muito carinho.
mas essa situação mexeu comigo ao fato de que eu poderia ter perdido a visão ali, né? Fui mordido por cobra, mas não me afetou tanto que a possibilidade de ficar cego iria me afetar. Mas o Senhor me deu a vitória, o Senhor me curou, né? Apesar do baque, apesar da batida ser muito forte, Deus nos deu o livramento ali. E eu glorifiquei, honrei o nome santo do Senhor nosso Deus. Levantamos a congregação, né? Com a ajuda de alguns irmãos, irmão Abel, Zé Raimundo, né? Carlinhos, entre outros irmãos que sempre nos ajudaram naquela cidade. E foi uma experiência incrível vivida ali, né? Eu sempre costumo dizer que ali foi a minha escola, foi o lugar onde Deus preparou a minha família para a obra missionária. Aos que desejam fazer a obra missionária, eu aconselho, faça o mais rápido possível. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para as dificuldades. Aqui no Amazonas temos várias dificuldades, em outros estados também há muitas dificuldades. Mas faça para Deus. Eu sempre costumo dizer que tudo que nós fazemos aqui para o Senhor está guardado nos céus. E no momento certo, na hora certa, Deus irá nos recompensar, né? Lembro-me da passagem que o Senhor nos dá o ide, né? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Faça, não olhe as dificuldades. Se você vier aqui para o Amazonas, ou se você está no Amazonas, você vai ver que há muitas dificuldades. Viagens longas de barco, tem que carregar madeira porque não é possível muitas das vezes construir de alvenaria, né? Várias doenças como malária, como dengue, filária, mordida de cobra, inseto, escorpião, aranha e etc. Mas lembre-se que tudo isso devemos sofrer e padecer por amor ao Evangelho do Senhor. E aqueles que querem apoiar, façam isso, porque muitas das vezes, enquanto eu, minha esposa e meus filhos estávamos na obra, nós éramos socorridos no momento. Aqui não havia alimento, não havia nada. Nós orávamos ao Senhor e Deus usava um apoiador da obra missionária e que ligava e dizia assim: pastor, depositamos a quantia para que o senhor pudesse ser abençoado nessa cidade. E ali a gente corria para o mercado, comprava o nosso alimento e nós sabíamos que era Deus provendo todas as nossas necessidades naquele lugar. Então, tanto você que quer fazer a obra do Senhor, quer ser um missionário, faça o quanto antes, porque o seu galardão estará guardado nos céus, a tua história. Ainda que as pessoas na terra possam se esquecer da tua história, daquilo que você fez, a tua história está guardada no céu e o próprio Deus irá lhe recompensar. Ok, a gente pode fazer a missão de 3 formas, né? Indo, como nós estamos aqui, viemos fazer a obra do Senhor. Fazemos a obra do Senhor também orando, intercedendo pelos missionários. E fazemos a obra do Senhor também contribuindo, ajudando. Muitos têm um chamado para ir, né? E muitos têm um chamado para orar, intercedendo e também contribuindo na obra do Senhor, ajudando os missionários que precisam.